Fala pessoal, tá começando agora mais um vídeo do Lagoinha Viva. Esse vídeo que vocês esperam todo sábado com a maior ansiedade, não é mesmo? E hoje nós vamos conferir a segunda parte da formatura do CTMDT no ano de 2004. A primeira parte está aqui no canal, você pode conferir a parte do louvor, só que agora nós vamos para a segunda parte, que é a ministração do pastor André Valadão, falando sobre fé e fidelidade. E para finalizar esse vídeo, a gente vai fechar ele com chave de ouro com uma canção que fez muito sucesso lá no álbum Águas Purificadoras, que é a música Deus Fiel, ministrada pelo pastor André Valadão e pela Ana Paula Valadão. Gente, está sensacional, confira agora. Glória a Deus! Nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Ele vai continuar sempre sendo Deus soberano, que conhece vitórias, que vai reinar para sempre. E glória a Deus que Ele não quer reinar sozinho. Ele nos convidou para reinarmos com Ele. Quantos vão reinar com Cristo? Amém. Ele é o Rei dos Reis. Quantos reis estão aqui nessa noite? Ele é o Rei dos Reis. Quantos reis estão aqui essa noite? Rainhas. Aleluia. Eu quero convidar os formandos para se colocarem de pé nesse momento e olhar bem nos meus olhos aqui. Eu tenho certeza que nesse tempo que você esteve conosco, Deus colocou no seu coração, Deus colocou no seu espírito, renovou a sua mente, você foi liberto, você tomou uma consciência, uma dimensão, uma consciência, uma certeza tão grande na sua vida, daquele que te tem chamado. E eu quero dizer algo para você nessa noite. O mundo está esperando por você. Olhe bem nos meus olhos. O mundo está esperando por você. As nações estão esperando por você. Os povos dessa terra estão esperando por você. E o que você recebeu nesse tempo, em cada mês, em cada aula, com cada professor, o demonstrar a ministração, a unção que você recebeu de cada professor, eu tenho certeza que vai se multiplicar na sua vida. E você vai fazer 10, 100 vezes mais do que aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Você crê nisso nessa noite? Glória a Deus. Fala aí para quem está do seu lado. Deus está te chamando. E eu fui. Você pode se assentar. Glória a Deus. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos. É tão maravilhoso saber que Deus nos chama. É tão maravilhoso saber que Deus, Ele crê. A palavra diz que Deus nos ama, ao ponto dele entregar o próprio Filho por amor de cada um de nós. E quando você recebe a Jesus, glória a Deus, você se torna filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui essa noite? Você sabia que Deus te ama o mesmo tanto que Ele ama Jesus? Não, você não está entendendo. Pensa no que eu estou te falando. Deus te ama o mesmo tanto que Ele ama Jesus. Para e pensa no que eu estou te falando. Às vezes você está se achando tão mal amado, tão coitadinho. Deus te ama o mesmo tanto que Ele ama Jesus. Ele te recebeu, você é filho dele, tão filho quanto Jesus. Você é muito amado por Deus. Deus te ama demais. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para o ministério que Ele tem colocado nas suas mãos. Deus enviou uma palavra ao seu respeito. Deus vai velar para com que essa palavra se cumpra, porque Ele te ama da mesma forma que Ele ama o próprio Filho Jesus. Você é tão escolhido de Deus hoje, tão separado pelo Senhor quanto Jesus é. Glória a Deus. Você faz parte hoje da família de Deus. O apóstolo Paulo, ele orou dizendo isso, de quem toma o nome, a família de Deus, tanto no céu como aqui na terra. Nós hoje somos a família de Deus nessa terra. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, e é um texto que eu sempre leio para mim mesmo nas minhas meditações, quando eu estou a sós com o Senhor. O apóstolo Paulo encorajando a Timóteo,
seguindo a caminhada no ministério e um propósito de Deus na vida de Timóteo, o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 12 com Timóteo, ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele fala: eu me alegro, eu sou grato, eu louvo a Deus que me fortaleceu em Cristo Jesus. É tão maravilhoso que o mesmo apóstolo Paulo ele fala de uma maneira clara que até mesmo quando nós estamos fracos, nós somos fortes. Vou repetir: até mesmo quando você é fraco, Deus te fortalece. Na sua fraqueza, Deus te faz forte. Ou seja, Deus nunca te quer enfraquecido, Deus sempre quer você fortalecido pela presença dEle. Deus ele quer sempre fortalecer os seus sonhos, fortalecer o propósito dele na sua vida. E por mais que hoje, terminando essa etapa onde todo dia você ouve a palavra, todo dia você recebe a comida, um marmitex pronto para você ali na aula, assim, glória a Deus, nunca ouvi isso, nunca pensei nisso, e você recebe esse alimento, querido, Deus vai te fortalecendo, e de hoje em diante, até mesmo quando você passar por momentos em que você se sente fraco, saiba que Deus vai te fazer forte em todo o tempo. Que me fortaleceu em Cristo Jesus. Eu sou grato a Deus que me fortaleceu em Cristo Jesus. E ele fala algo: e me considerou fiel. Quantos são fiéis ao Senhor aqui nessa noite? Fiel, fidelidade. Essa palavra fiel tem o mesmo significado que cheio de fé. No inglês a palavra fiel significa faithful, ou seja, cheio de fé. Uma pessoa ela só pode ser fiel a um propósito, ela só pode ser fiel a Deus se ela acredita naquele propósito, se ela acredita no Senhor. A sua fidelidade em seu ministério vai se basear ao seu nível de fé, ao seu nível de confiança no Senhor. E eu quero te encorajar nessa noite a manter a sua fé sempre ligada, a manter a lâmpada da sua fé sempre acesa, porque Deus nunca vai te decepcionar, nunca, em nenhuma área do seu ministério, o Senhor vai te decepcionar. Ele pode fazer algo que você não esperava, mas Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te decepcionar. Você vai ser sempre surpreendido pelo amor e pela graça de Deus na sua vida. Tenha fé nele. O apóstolo Paulo fala: Ele me considerou fiel, então me enviou para o ministério. Ou seja, ele viu, o Senhor viu na minha vida tamanha fé, cheio de confiança no que Ele tem para mim, que Ele então me envia para a obra do ministério. Durante esse tempo que você esteve conosco, se existe uma verdade que está gravada no seu coração, é a mensagem da fé. E nós sabemos que a fé, a esperança e o amor, o maior de todos é o amor. Amar as pessoas, amar as vidas, amar os enfermos, amar as pessoas cativas. Queridos, o amor de Jesus era tão grande, e o amor que você tem no seu coração hoje foi derramado pelo Espírito Santo na sua vida. E você pode ter certeza, quando você deixar o amor de Deus fluir na sua vida, juntamente com esse amor vai sempre existir uma esperança de que aquela vida será transformada, e haverá sempre uma fé de que aquela vida será liberta pelo poder que há no nome de Jesus. O que vai guiar a sua vida de hoje em diante é um compromisso que as pessoas não entendem, um compromisso onde você vai aprender a dançar no meio do furacão, aprender a dançar com Deus em meio a uma tempestade, aprender a levantar os seus olhos para o céu e falar: Senhor, essa nuvem parece que tampa a sua glória, mas eu posso ver além dessa nuvem com meus olhos da fé.
Eu posso olhar para essa terra, eu posso olhar para a minha cidade, eu posso olhar para o meu estado, eu posso olhar para a igreja, eu posso olhar para aquela vida e ver com os olhos do Senhor a realidade do que o Senhor pode fazer. Senhor, eu sou fiel àquilo que o Senhor me tem chamado, eu não abro mão do que o Senhor tem para a minha vida, eu não abro mão do propósito que o Senhor tem para mim, eu vou até o fim, porque eu amo, eu espero e eu tenho uma certeza que o Senhor vai operar a tua palavra nessas vidas. Hoje, queridos, 96% dos pregadores da palavra, eles pregam para 6% da população mundial. Hoje muitos pregam para crentes. 96% dos pregadores da palavra pregam para 6%. E quando você vê uma pessoa que se desafia e fala, não, eu vou pregar para quem nunca ouviu a palavra, nós nos surpreendemos com as multidões que se aglomeram para ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, existem bilhões, pense comigo nesse número, bilhões de oportunidades para você manifestar a glória do Senhor nessa terra. Diga comigo, bilhões. Diga comigo, eu quero bilhões de vidas para a glória de Deus. Queridos, cabe a nós tomarmos essa consciência e sairmos do nosso mundo, do nosso egocentrismo, do nosso coitado, da nossa vida tão difícil, e olharmos para a realidade da grandeza que o Senhor quer realizar através de cada um de vocês. O que vocês receberam foi muito mais do que um mero ensinamento, foi um transportar da unção de Deus no espírito de vocês. E eu creio que nos próximos dias haverão situações onde vocês vão ser provados, mas vai haver algo dentro do seu espírito que vai te dizer assim: não desista, não desista, não desista, não pare, caminhe. Eu não vou desistir e eu vou vencer. Fala isso para quem está do seu lado: eu não vou desistir e eu vou vencer. Fala para outra pessoa: eu não vou desistir, eu vou vencer. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, é tão maravilhoso vermos a maneira que Deus nos chama, a maneira que Deus quer usar cada um de nós. Queridos, nós estamos cumprindo a obra de Deus. Deus, Ele vai operar através de cada um de nós. Eu tenho certeza que cada formando aqui nessa noite já até passou por situações assim, onde você acabou de ouvir uma aula, você já ligou para os seus parentes, ou encontrou com eles e falou: não, eu tenho que te falar, meu amigo, quem você é em Deus. Rapaz, eu não sabia, eu tenho que te falar. E você às vezes falou para um, falou para o outro, e falou assim: que isso, você está maluco, rapaz? Ou você recebeu um ensinamento, uma verdade, e você queria falar para o mundo todo, queria contar para todas as pessoas, porque você recebeu a revelação dessa verdade, a revelação que arde no seu espírito, é uma chama que queima dentro de você, e às vezes você encontrou não é assim, encontrou não é bem dessa forma, mas eu quero te dizer: mantenha o seu coração fiel ao Senhor, mantenha esses princípios guardados no seu coração, porque no tempo oportuno do Senhor, Deus vai honrar a sua vida. É tempo de plantar, queridos, é tempo de plantar a sua vida, é tempo de você entregar a sua vida e servir, e honrar a sua liderança, e honrar as pessoas que Deus vai te levar, honrar a sua família, e tendo essa certeza, Deus no tempo dele vai fazer com que esses frutos venham brotar. Nós não pregamos aqui e não queremos trazer para você um defensor, eu sou o defensor de uma doutrina. Nós não defendemos doutrina, nós não defendemos uma placa, nós amamos o Senhor e a nossa vida é totalmente dele, ponto final. O que nós queremos é servir ao Senhor em todo o tempo na nossa vida. O que nós queremos é honrar ao Senhor em todo o tempo da nossa vida.
caminhar com as pessoas aonde elas estão e levar essas pessoas então a um nível cada vez mais elevado e consequentemente cada um de nós crescermos nesse nível de comunhão com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala como somos. Ele fala da realidade de como nós somos quando o Senhor nos chama, mas de quem nós nos tornamos quando o Senhor nos chama. E aqui no versículo 17, ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com a sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, quantos salvos estão aqui essa noite? Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, quantos chamados estão aqui nessa noite? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, diga pelo contrário. Fala para quem está do seu lado: muito prazer, meu nome é Pelo Contrário. Aleluia, aleluia. Quantos pelo contrário estão aqui nessa noite? Aleluia. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós que éramos nada, hoje nós representamos a um Deus com sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se você crê, dê um brado de louvor ao Senhor nessa noite. Sabedoria. A sabedoria no seu ministério não virá meramente de um intelecto humano, mas virá do seu tempo com o Senhor, o seu tempo a sós com Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. E o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. A sabedoria que nós buscamos vem de Deus. A sabedoria que temos hoje, ela vem do Senhor, e é só Ele que vai guiar os seus passos na sua caminhada com Ele. Às vezes nessa noite você está aqui formando e você tem grandes sonhos. Deus revelou a você tempos com grandes multidões, uma grande igreja, uma grande célula, uma grande rede, um grande ministério de louvor, grande número de crianças ao seu redor. Querido, Deus vai usar você, mas Ele começa do começo. Diga para quem está do seu lado: não despreze os pequenos começos. Fala para quem está do seu outro lado: não despreze os pequenos começos.
Eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus, Ele vai te colocar aonde Ele quer, e você tem que aceitar o lugar que Deus te colocar, e peça a Ele sabedoria, porque assim como José foi sábio em todas as áreas da vida dele, o que você recebeu nesse lugar foi a sabedoria de Deus, e ela se multiplicará na sua vida. Em todo lugar que você for, receba da sabedoria do Senhor na sua vida. Justiça. Quantos são justos aqui nessa noite? Perguntar de novo, quantos são justos aqui nessa noite? A nossa justiça vem do Senhor, não vem das nossas obras, não vem da nossa obra, não vem do nosso conceito de justiça. A nossa justiça foi consumada e foi selada na cruz do Calvário. Nada do que você fizer em seu ministério vai te fazer mais digno ou menos digno de qualquer outra pessoa. A nossa dignidade se chama a cruz de Cristo, o sangue de Jesus. Ele nos fez justos. É a obra dele na cruz que vai te fazer um grande homem, uma grande mulher de Deus. Se Deus te der multidões, se Deus te der uma grande igreja, se Deus te der um grande ministério, saiba, querido, foi Deus quem te deu, não foi a sua mão que conquistou. Se Deus te der uma grande obra no Brasil, uma grande obra em toda a terra, saiba que foi Deus quem te deu, não foi obras da sua mão. A sua justiça vem do Senhor, e Deus, quanto mais você se colocar, entregue à presença dEle, Ele vai exaltar a sua vida. Retidão, santificação. Santificação fala do nosso caráter, um caráter santo. Temos aprendido que a humildade é quando você abre mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor, onde você quebra os seus próprios conceitos, onde você quebra de si mesmo situações que você segura tão forte e fala: Senhor, eu abro mão de tudo para fazer o que o Senhor tem para a minha vida. E você está aqui hoje porque você abriu mão de grandes coisas, e Deus tem te levantado em um lugar que você nunca imaginou que ia estar. É ou não é verdade? Amém? E continue com esse coração, que Deus vai te levantar cada vez mais alto, e vai te usar cada vez mais, vai te usar cada vez mais. Glória a Deus. Só eu que estou empolgado aqui hoje à noite. Estou pregando para mim. E redenção. Redenção fala exatamente do poder libertador de Deus, do poder sarador do Senhor. Querido, você pode impor as mãos dos enfermos, procurar aqueles que estão cativos por demônios, presos em vícios, famílias destruídas. Se você tem a consciência que a sua sabedoria vem de Deus, se você tem consciência que a obra e a justificação vem de Deus, se você tem consciência que a santidade vem do Senhor, você terá consciência que a redenção na vida daquelas pessoas também veio das mãos de Deus através da sua vida. Eu olho para você essa noite e eu vejo agentes de fé, adoradores genuínos, que vão sair por todo esse Brasil, revolucionando o lugar aonde entrar. Você tem sido chamado. Deus te chamou. Lembre do dia que Deus te chamou, nunca se esqueça dele. Lembre do dia que você falou: eu vou para o seminário. Lembre do dia em que você falou: Senhor, eu vou pagar o preço. Mantenha, glória a Deus. A Bíblia até treme aqui, glória a Deus. Lembre o dia em que você fez essa escolha. Mantenha fresco no seu espírito, mantenha fresco o seu chamado no seu coração. Não se esqueça do seu tempo no alojamento, trombando no irmão, trombando no outro, orando com um, orando com o outro. Acabou uma aula, acabou um culto, você sentou lá na sua beliche, na sua cama, deitou, olhou para o teto, começou a orar, e o Espírito Santo começou a mostrar grandes coisas para você. Não se esqueça desse tempo na sua vida. Pelo contrário, mantenha-o vivo em seus olhos. Mantenha-o tão vivo quanto o primeiro dia em que você ouviu a voz do Senhor te chamando. Deus precisa
A forma que Deus quer se revelar ao mundo é através dos seus filhos. Ele quer se revelar através de nós. Nós somos vasos de barro e temos tesouros preciosos dentro de nós. E Ele quer usar você, querido. Ele quer usar a sua boca. Ele quer usar a sua mão. Dê um tapa na mão de quem está do seu lado e fala: usa minha mão, Jesus. Ele quer usar a sua vida. Mantenha fresco a chamada do Senhor no seu espírito. Mantenha fresco no seu coração o seu olhar firmado no Senhor. Queridos, o ministério, ele é marcado pelas manifestações da glória do Senhor na nossa vida. Muitos ministros dizem: o ministério é marcado por cansaço, por derrotas, por medo, por decepções. Oh, o ministério é marcado por tantas lutas. Oh, o ministério é marcado por tantas adversidades. Querido, o ministério é marcado por manifestações da glória do Senhor. Quando parecia impossível, o Senhor colocou a mão. Quando parecia que não ia chegar, o Senhor chegou. É essa certeza que nós temos. Os nossos olhos não estão nas circunstâncias. Os nossos olhos não estão nas dificuldades. Os nossos olhos não estão nos ataques do inimigo. Nós mantemos os nossos olhos firmados naquele que nos chamou, naquele que morreu por nós, naquele que entregou a vida por nós. Eu não vou tirar os olhos do dia em que o Senhor me chamou, do dia que eu tive um encontro com o Senhor e o Senhor disse: André, eis que hoje eu te faço um homem que pá. Você tem um chamado no seu espírito? Vou perguntar de novo: você tem um chamado na sua vida? Queridos, é isso que deve manter a chama no nosso coração. Quantas vezes provavelmente o próprio Jesus, em seu ministério, a palavra diz que ele foi tentado. O que significa ser tentado? Ou seja, havia um impulso para se fazer algo, mas Jesus, ele dizia não. Ele foi tentado várias vezes, e a palavra diz que no deserto, quando ele foi tentado, e o diabo depois esperava outro tempo oportuno para ser tentado. Querido, você não está livre de tentações, você será tentado, mas como Jesus venceu o mundo, você pode vencer as tentações em seu ministério. Você pode vencer cada uma delas. Não tenha medo das afrontas. Não tenha medo do medo. Não tenha medo de um demônio, de um principado que venha. Não tenha medo de alguém que venha contra a sua vida. Esteja todo o tempo escondido e guardado na presença do Senhor. Esteja em todo o tempo confessando a palavra da verdade no seu espírito, confessando: aquele que começou a boa obra em mim, ele será fiel para completar essa obra na minha vida. Eu creio, Senhor. E quando você falha, querido, se arrependa, se entregue, se renda ao Senhor, porque Ele vai te levantar. Porque onde abundou o pecado, maior será a graça do Senhor quando você reconhece. Eu quero ler uma passagem aqui. Essa noite Deus falou muito forte comigo. Só mais essa, tá? Atos capítulo 16. Glória ao teu nome, Pai. E eu vejo nessa noite aqui, ao olhar para vocês, homens e mulheres que dentro de alguns anos vão estar formando muito mais do que opinião nessa nação, formando um verdadeiro exército nos quatro cantos dessa terra. Querido, é assim que eu vejo você, e é assim que você tem que se ver. Não olhe para a sua idade, não olhe para a conta no seu banco. Amém? Não olhe nem mesmo para a saúde que está no seu corpo. Olhe só para Jesus. Olhe só para Jesus. Olhe só para Ele. Olhe só para o Senhor. Olhe só para Ele. Não olhe para as afrontas. Não olhe para nada. Mantenha o seu olhar fixo e guardado naquele que te chamou um dia, meu amado.
Mantenha os seus olhos no Senhor. Deus vai honrar você. Eu quero nessa noite dizer isso de uma maneira muito forte. O ministério, ele é marcado por mudanças. Porque a nossa vida é marcada por mudanças. Se você pensa que não precisa mudar mais, querido, você ficou para trás. O apóstolo Paulo falou que nós temos que renovar os nossos pensamentos, os nossos conceitos constantemente. Constantemente. Esteja com o seu espírito sensível ao que Deus está fazendo nessa terra. Não seja um ministro da palavra atrasado que viva na década de 60, de 50. Viva o que Deus tem hoje para você. Viva o que Deus tem hoje para o Brasil. Viva o que Deus tem hoje para as nações. Procure saber o que Deus está fazendo em toda a terra. Não perca o barco do que Deus está fazendo, mas seja o primeiro a estar no barco, operando o que Deus quer fazer nessa terra. Seja sensível no seu espírito a obedecer à voz do Senhor. E queridos, obedecer à voz de Deus é maravilhoso, porque pode haver um momento quando você o obedece, que a impressão que você tem é que você será frustrado ou será envergonhado. Mas se você está debaixo da mão do Senhor, Deus será honrado através da sua vida. Nós não queremos honra, nós queremos dar honra. Nós não queremos glória, nós queremos dar glória. Amém? Atos capítulo 16, só mais essa aqui, versículo 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam um caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Quantos estão aqui para libertar os cativos e curar os enfermos? Eu não vi graça aí. Quantos estão aqui para libertar os cativos, curar os enfermos nessa noite? Imagine Paulo e Silas andando naquele lugar, e aquela mulher endemoniada, cativa, traziam lucro para os seus senhores. Paulo vai e põe as mãos sobre ela. Silas vai cantar a macheia, expulsa o demônio daquela mulher. Ela é curada na hora, glória a Deus. Ela foi liberta, eles dançam a dança da vitória. E naquela hora, quando ela acaba de ser liberta, na hora que acontece um milagre na vida daquela mulher, nos tempos de hoje, se uma pessoa é curada ou liberta, você vai sair na porta da igreja, você já está tirando foto e dando autógrafo. Você já está esperando um tapa nas costas, dizendo: querido, que unção é essa? Meu Deus, onde você estudou? Que seminário é esse que você fez? Eu te digo uma coisa: o que faz a diferença na vida de uma pessoa não é o seminário que ela vai, mas é a pessoa que faz o seminário. Se você quer o Senhor, você pode buscá-lo com toda a sua fome e sede. Deus vai honrar você. Nós, professores, temos consciência que queremos somente ajudar os alunos, mas o que vai fazer do aluno um grande homem, uma grande mulher, será o próprio aluno. Não é a doutrina, não é é o próprio aluno. É a sede e fome que você tem no seu coração, que fará de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Olha o que acontece aqui com Paulo, estou terminando. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas,
os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Glória, diga glória a Deus. Uhul! E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Diga glória a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas Por volta da meia-noite, Paulo e Silas Pastor, o que eu faço meia-noite da minha vida? O que eu vou fazer na meia-noite da minha vida? O que eu vou fazer na meia-noite do meu ministério? O que é que eu vou fazer na meia-noite na minha família? O que é que eu vou fazer na meia-noite do meu chamado? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia, aplauda mesmo o Senhor nessa noite. É, Senhor digno. Paulo e Silas tinham sido açoitados, apanharam, pés presos no tronco, no cárcere mais profundo, e os dois estavam ali assim: glória a Deus. Querido, não tenha expectativas de você estar em uma revista. Eu e Ana Paula temos um temor muito grande no nosso coração, porque nós sabemos que o que Deus tem feito através da nossa vida, da mesma maneira que Ele tem nos dado, Ele pode tirar. Da mesma maneira que Deus tem usado a nossa vida, se nós não mantivermos o nosso coração debaixo do Senhor, Deus pode tirar, e nós não queremos que Ele tire, nós queremos que Ele dê mais, e o cálice transborda. Tenha consciência na sua vida, querido, que às vezes a pessoa que você for usado para curar, libertar, vai ser aquela pessoa que às vezes vai querer te açoitar. Momentos de meia-noite, glória a Deus. Momentos de aflição, glória a Deus. Paulo e Silas estavam cumprindo o ministério. Um ministério de dores parecia aos olhos dos homens, um ministério de sofrimento, de açoite aos olhos dos homens. Mas Paulo e Silas deixaram o Espírito de Deus falar mais alto do que os açoites, deixaram o Espírito de Deus falar mais alto do que o tronco, falar mais alto do que a jaula onde eles estavam, falar mais alto do que a dor que eles sentiam. Paulo e Silas conseguiram adorar o Senhor naquela situação. É isso que vai fazer de nós, é isso que vai fazer da sua vida e do seu ministério um ministério permanente. Eu oro e eu canto louvores. Eu oro e eu canto louvores. Diga comigo: eu oro e eu canto louvores. Mais uma vez: eu oro e eu canto louvores. Queridos, a palavra diz que os demais companheiros ouviram Paulo e Silas. Minha vida é a vida de Deus. 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 Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor em todo tempo. E eles lá adorando o Senhor, e Paulo cantando, e Silas começou com o pé no tronco. E Paulo está lá: em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. E ele
tá lá, e Paulo cantando e Silas lá. Em todo tempo, louvarei o Senhor. E os anjos chegaram. É aqui que eu venho. É aqui que eu vou. Em todo tempo, louvarei o Senhor. Em todo tempo. Eles esqueceram da dor, eles esqueceram do açoite, eles esqueceram do medo e começaram em todo tempo. Louvarei o Senhor. Em todo tempo. Louvarei o Senhor. Vamos lá. Em todo tempo, o que eu farei? Eu louvarei o Senhor. Em todo tempo. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Deus começou a ser, aleluia, atraído. Pode se assentar se você conseguir. Deus vai ser atraído pela convicção que você tem no seu coração em meio a qualquer adversidade. Ele é atraído pelos louvores do seu povo. E nós temos aprendido que Miriam dançou do lado errado. Tinha que ter dançado antes do mar se abrir. Amém? Então na hora que você vê uma situação, glória! Glória a Deus! Quantos estão comigo aqui? Então Paulo estava lá em todo tempo, e Silas estava. E Deus, movido pela adoração dos dois, tiraram os olhos, tiraram o pensamento, tiraram o coração de toda a adversidade. E Deus começou no trono. Em todo tempo, que coisa linda. Louvarei o Senhor. Filho. E Deus começou a bater o pé. Em todo. E a palavra diz que naquele meio tempo de louvor e adoração, as estruturas da prisão foi abalada. Ei! Foi abalada. O que vai abalar as prisões, o que vai abalar os ataques, o que vai abalar todo o plano das trevas contra a sua vida, será a sua oração, será o seu louvor, será o seu tempo de confiança, dizendo: Senhor, eu te adoro agora, eu te adoro agora, eu te agradeço porque vamos, Senhor. E naquela noite, queridos, uma situação que parecia derrota, Deus mostrou para Paulo e Silas, Deus mostrou para os seus servos, que aquela adversidade não era o fim. Vou repetir. A adversidade não é o fim. A dificuldade, fala para quem está do seu lado, a dificuldade não é o fim. Diga para ele: a dificuldade não é o fim. Quantos venceram várias dificuldades para estar aqui essa noite? Deixa eu ver você. Glória a Deus. Não é o fim. O fim são vidas salvas, são vidas libertas, são vidas batizadas. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor. Ei! Ei! Glória! Esse é o fim. E se for preciso você ir para a prisão, vá cantando e orando, querido. Se for preciso você passar por um lugar de fogo e chama ardente, vá orando e cantando. Glória a Deus, porque não é o fim. A adversidade não será o fim. O nosso fim se chama Nova Jerusalém. O nosso fim é o céu. Você foi chamado. Deus te chamou, meu querido. Mantenha fresco no seu espírito o dia em que Deus chamou você. Mantenha na sua frente, na sua memória, cada momento em que você experimentou a glória do Senhor nessas aulas. Mas não viva somente delas. Busque a cada dia uma experiência nova. Busque a cada dia um tempo novo com o Senhor. E eu digo com amor, porque eu amo vocês.
Eu amo vocês. E eu digo mais: o meu amor não é nada diante do amor que Deus tem para você. E eu quero finalizar dizendo isso essa noite para você. Só está começando, só está iniciando o que Deus vai fazer com cada um de vocês, meus queridos. Por isso, ore, cante e viva, entregue, com a sua vida entregue ao Senhor. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que cada formando coloque a mão no coração, e toda a igreja estenda as mãos familiares sobre a vida deles que estão aqui à frente. Formando, feche os seus olhos, é só você e o Senhor nessa noite. Nós temos gerado e gemido por você no Espírito. Temos pago um preço tão grande de estar à frente dessa batalha. Mas eu digo algo, querido, eu não troco isso por nada desse mundo. E o que Deus tem para a sua vida nessa noite, você sendo liberado para as nações, para onde Deus te enviar. Tenha essa consciência que a sua vida é totalmente do Senhor. É totalmente dele. E aonde o Senhor te mandar, você vai. E as lutas que você poderá passar, você vai vencê-las. Porque é Deus quem te chamou, e é Deus que está te enviando. E no dia em que você partir para a glória, você será uma semente que será quebrada. E quando a semente é quebrada, os frutos florescem. Pai, eu quero abençoar cada um dos meus queridos irmãos e irmãs aqui, que tem feito a escolha de te servir, de levar a tua palavra aos quatro cantos dessa terra. Deus, eu oro agora com autoridade no nome de Jesus, para que cada um mantenha viva a chama do chamado. Mantenha viva, Senhor, a chama do chamado do Senhor nesses corações. Eu oro a Deus para que cada um, o teu anjo venha, Senhor, o teu Espírito, levantar a cabeça de cada um dos que estão aqui. No momento em que eles quiserem abaixar e se curvar à dificuldade, mas que eles venham receber do Senhor mesmo a tua força, Pai. Porque em ti somos fortes, porque em ti podemos todas as coisas, porque em ti, Senhor, somos mais que vencedoras. E mesmo quando parecemos fracos e nos sentimos fracos, até ali o Senhor irá nos fortalecer. Pai, por isso eu abençoo cada um dos meus queridos, queridas nessa noite, e no nome de Jesus, que essa palavra esteja gravada no coração de cada um, a começar na minha vida, Senhor, a começar em cada professor, na liderança dessa obra, Pai, a começar em cada um de nós, Pai, que mantenhamos os olhos em Ti e em Tuas promessas para a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós queremos ministrar sobre a vida de vocês nessa hora com uma canção. Eu queria que todos os amigos, familiares, nós professores, estendêssemos as mãos para vocês. E nós vamos ministrar para vocês com essa canção, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, nunca passou no coração de vocês aquilo tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês amam o Senhor? Aleluia. São essas coisas infinitamente mais, sempre infinitamente mais, que o Senhor tem reservado para vocês. E nós queremos ministrar com essa canção na vida de vocês nessa hora. Amém? Receba em nome de Jesus essa certeza, essa segurança de que são coisas tremendas que o Senhor tem reservado para você, em nome de Jesus. Senhor, abençoando, Senhor.
nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos. É tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim. Deus fiel, Deus fiel, tu és fiel, oh, só tu és seguro eu vou. nem olhos viram, Aleluia. nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, do tempo que conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu Tu prazer. és o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso Trabalho, alegra-te sobre mim. Sim, Senhor, alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos. É tão bom viver teus planos E conhecer a graça de pertencer a ti. Deus Deus fiel. fiel, é tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim. Deus fiel, é tão bom fechar meus olhos. Com minha fé, todas as tuas palavras, tuas promessas para mim. Deus fiel, eu sei que Só tu és fiel. Obrigada, Senhor. Deus fiel. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Muito bonito, né, pessoal? Eu fico, assim, agraciado com esse tipo de vídeo que a gente vê aqui no nosso canal, fico muito feliz. E falando em felicidade, para me deixar mais feliz ainda e toda a produção do Lagoinha Viva, gente, não esqueça de comentar aqui, fala o que você gostaria de ver e, claro, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esses vídeos com seus amigos. A gente vai ficando por aqui, até o próximo sábado.